Vim para o trabalho da mamãe, disse o menino de 4 anos à recepcionista. O CEO desceu. E tudo mudou. Era uma manhã de segunda-feira como qualquer outra na sede de vidro e aço da Caldron Hartley. Os funcionários atravessavam o saguão às pressas, café nas mãos, olhos grudados nas telas. As luzes suaves refletiam no chão de mármore. Tudo parecia seguir seu ritmo, até que algo parou o tempo. Julie, atrás da recepção, mal notou quando as portas giratórias se moveram novamente. Mas então ela viu um garotinho, não mais que 4 anos, parado diante da mesa. Camisa branca grande demais, mochila vermelha apertada contra o peito, cabelo castanho bagunçado e cadarços desamarrados. Ele olhou para ela com um olhar sério, intenso demais para alguém tão pequeno. Vim para o trabalho da mamãe, disse ele. Julie piscou, confusa. Querido, onde está sua mãe? Em casa. Ela não conseguiu vir hoje. Ela te mandou aqui? O menino balançou a cabeça. Ela está deitada. Chorou muito ontem à noite? O tom da voz do menino fez o saguão parar. Conversas cessaram. Pessoas olharam. Em meio a tantos e-mails e reuniões, aquele instante virou silêncio. O elevador soou. Dele saiu Nathaniel Carter, o CEO. Alto, elegante, reservado. Um homem que mal precisava falar para ser notado. Mas ao sentir o clima no ar, ele parou. Viu o menino e caminhou até ele. A multidão abriu espaço. Nathaniel ajoelhou-se. Qual é o seu nome? Mason. Você veio fazer o trabalho da sua mãe. Mason assentiu. Ela está muito triste para vir. Nathaniel o encarou. Não havia medo nos olhos do menino, apenas uma coragem pura, de quem já compreende a dor, mesmo sem ter conhecido o fracasso. Julie, reserve uma sala. Quero conversar com Mason. Pouco depois, eles caminharam lado a lado até o elevador. A pequena mochila vermelha balançava nas costas de Mason enquanto ele caminhava ao lado do homem mais poderoso daquele prédio, com a cabeça erguida, como quem realmente acreditava que podia consertar o que havia feito sua mãe chorar. E talvez, naquele momento delicado e estranho, ele já tivesse conseguido. Na sala de reuniões, Mason subiu na cadeira de couro grande demais, pés balançando no ar. Colocou a mochila sobre a mesa e cruzou as mãos como quem entende que aquilo era importante. Mamãe não foi trabalhar hoje. Ficou na cama, de costas para mim, abraçada com uma foto minha. E chorava. Nathaniel sentiu algo mudar no ar. Ela disse que estava cansada. Mas os olhos dela não pareciam cansados. Estavam tristes. Ele olhou para a mochila. Ela ama o trabalho dela. Quando era paga, a gente ia ao parque. Tomava sorvete. Ela sorria mais. Eu achei que, se eu viesse por ela, ela poderia descansar. E sorrir de novo. Nathaniel se recostou. Engoliu em seco. Você é muito especial, Mason. Sua mãe tem sorte de ter você. O menino sorriu, tímido. Qual o nome completo da sua mãe? Elizabeth Parker. Nathaniel congelou. Caminhou até a janela. Ele lembrava de Elizabeth. Discreta, eficiente, educada. Temporária no setor financeiro. Mas, por que ela não estava mais lá? Ele pediu para alguém trazer um lanche ao menino. Mas você vai ajudar a mamãe? Mason perguntou. Prometo, disse Nathaniel, com o coração apertado. De volta ao escritório, Nathaniel puxou o prontuário de Elizabeth. Demitida 3 dias atrás, sob alegação de reestruturação. Sem registros negativos. Sempre dedicada. Algo não fazia sentido. Buscou por e-mails. O nome Raymond Delgado apareceu. Um supervisor. E então, um e-mail com o título Oportunidade de conversa privada sexta-feira. Elizabeth, percebi seu desempenho. Vamos jantar e conversar sobre seu futuro aqui. Com a orientação certa, você pode crescer rápido. Descrição é essencial. Ela não respondeu. 2 dias depois, outro e-mail sem resposta. Pense bem. As oportunidades não esperam para sempre. Os olhos de Nathaniel se estreitaram. Ligou para o RH. Alguém reclamou de Raymond Delgado nos últimos meses. Sim, de forma anônima. Mas sem detalhes. Nada concreto. E tinha relação com Elizabeth Parker? Não podemos confirmar. Nathaniel ordenou. Quero todas as comunicações envolvendo os dois nas últimas semanas. E tudo que vier de Raymond. Agora, ele entendeu tudo. Elizabeth foi assediada. Quando não cedeu, foi descartada. E ela não lutou, não porque fosse fraca, mas porque era mãe. Precisava do emprego. Protegeu o filho, suportou o peso. Até quebrar. E então,
Foi Mason quem teve a coragem de agir. Nathaniel pegou o telefone do escritório e ligou para o RH. Alguém levantou alguma preocupação sobre Raymond Delgado nos últimos meses. Do outro lado da linha, houve hesitação. Houve uma denúncia anônima na semana passada. Nenhum nome, nenhum detalhe. Apenas que alguém se sentiu desconfortável. Não conseguimos agir com base nisso. Está relacionada a Elizabeth Parker? Não podemos confirmar, senhor. O tom de Nathaniel escureceu. Envie-me todas as comunicações internas que envolvam Elizabeth, especialmente das últimas 2 semanas. E destaque qualquer coisa vinda de Raymond. Ele desligou e começou a andar de um lado para o outro. Agora tudo fazia sentido. Elizabeth provavelmente tentou denunciar, com cuidado, com medo. Mas Raymond, estrela em ascensão no setor financeiro, sabia como se proteger. E quando ela recusou, ele a eliminou. Ela não revidou. Não por fraqueza, mas por amor. Ela precisava do emprego por Mason. Carregou o peso sozinha até quebrar. E quando não conseguiu mais suportar, recorreu à única coisa que ainda tinha: seu filho. Nathaniel sentou novamente. O silêncio parecia ensurdecedor. Aquilo não era apenas um problema de RH. Era pessoal agora. E no dia seguinte, ele encontraria Elizabeth Parker. Porque algo precisava mudar. E mudaria a partir dali. Nathaniel já visitara muitas casas coberturas com paredes de vidro, sobrados elegantes. Mas nenhuma o fez parar como essa. O prédio era antigo, com tinta descascando nas bordas. A escada rangia sob seus sapatos polidos. Subiu até o 3º andar. Apartamento 3B, o número escrito com marcador desbotado numa porta amassada. Ele bateu. Passos do outro lado. Silêncio. E finalmente, a porta se entreabriu. Elizabeth Parker, t-shirt desbotada, jeans simples. Cabelos loiros presos de forma apressada. Olheiras profundas. Pálida. Linda, de uma beleza que não se apagava com o tempo ou sofrimento, mas nascia dele. Senhorita Parker, disse Nathaniel suavemente. Ela regalou os olhos, tensa. O Mason? Aconteceu algo com meu filho? Não, respondeu rápido. Ele está bem. Seguro. Eu só queria falar com você. Sobre ele. Sobre você. Elizabeth hesitou. E então abriu a porta. O apartamento era pequeno. Um único cômodo com cama, uma cozinha apertada, brinquedos ao canto. Rabiscos coloridos colados na parede perto da janela. Um colchão dobrado no chão. Uma escrivaninha com papéis, recibos e uma caneca vazia de café. Desculpe a bagunça, murmurou, afastando um caminhãozinho do sofá. Nathaniel sentou-se. Seus olhos pararam num quadro acima do colchão, um desenho a lápis, delicado. Uma mulher com uma criança nos braços, em frente aos portões de uma universidade. A mulher olhava o campus com esperança. A criança, abraçada ao seu pescoço. Foi você quem desenhou? Elizabeth assentiu. Você estudava arte. Ela esboçou um sorriso triste. Tinha bolsa para ilustração. Sonhava fazer livros infantis. Queria que as crianças se vissem nas histórias. O que aconteceu? Nathaniel perguntou, com delicadeza. Ela baixou a voz. Conheci um homem mais velho. Prometeu casamento. Disse tudo o que eu queria ouvir. Mas quando contei da gravidez, ele desapareceu. Nathaniel ficou em silêncio. Meus pais ficaram furiosos. Disseram que eu envergonhei a família. Queriam que eu desse um jeito. Ela parou, engolindo seco. Eu disse não. Então me expulsaram. Perdi a bolsa. Saí da faculdade. Fiz o que dava. Nathaniel sentiu o peito apertar. Limpei escritórios à noite. Fui garçonete de dia. Tinha semana que eu só comia uma vez. Para o Mason ter leite. E quando consegui um emprego temporário na sua empresa, parecia a esperança. Nathaniel assentiu, calado. Ela o encarou, a voz trêmula. Mas então Raymond começou a ser amigável demais. Me chamou para jantar. Disse que poderia me ajudar a crescer na empresa se eu passasse mais tempo com ele fora do trabalho. E você recusou? Sim. Ela riu, amarga. Depois disso, meu horário foi alterado. Ele me tirou de reuniões. Mandava e-mails dizendo que eu era descuidada, que perdia prazos. Até que um dia, RH me avisou da demissão. Reestruturação. Você não denunciou? Mandei um e-mail anônimo. Mas Raymond é o queridinho, não é? Ninguém deu retorno. E se eu insistisse? Seria minha palavra contra a dele. Eu não podia me arriscar. Precisava do emprego. Ela baixou a cabeça, voz quebrada. Eu sabia que ele queria me afastar. E deixei.
Porque precisava comprar fórmula, fraldas. Precisava manter o aquecedor funcionando. Nathaniel se levantou e foi até a janela. Olhou para o enferrujado escape de incêndio. Passou a mão pelos cabelos. Ela continuou, quase num sussurro. Nunca chorei na frente do Mason. Até ontem. Achei que estava aguentando. Mas ele viu através de mim. E hoje? Hoje ele entrou no seu prédio. Nathaniel virou-se, os olhos marejados. Ele disse que queria fazer o seu trabalho. Para que você pudesse descansar. Para que voltasse a sorrir. Elizabeth tapou a boca. As lágrimas desceram, sem pedir licença. Nathaniel atravessou o quarto, desta vez não como CEO, mas como um homem que tinha visto a forma mais pura de coragem. Eu prometo, disse ele, com a voz firme. Isso não vai terminar assim. Levou menos de uma semana. Nathaniel trabalhou em silêncio, mas a fundo. E-mails foram recuperados. Câmeras analisadas. Antigas denúncias revisitadas. Cada detalhe confirmava o que ele já sabia. Elizabeth não havia sido demitida. Ela havia sido empurrada para fora. Raymond foi convocado a uma reunião privada. Entrou confiante, com o sorriso habitual. Sentou-se de frente para Nathaniel. É sobre aquela garota? Disse com desdém. Nathaniel não respondeu. Apenas colocou uma pilha de e-mails impressos sobre a mesa. Esses foram enviados do seu e-mail. Raymond folheou os papéis, o sorriso se alargando. Ela nunca respondeu. Isso não quer dizer nada. Não foi demitida. Ela pediu para sair. Nathaniel inclinou-se, o olhar gelado. Você está dizendo que ela saiu voluntariamente? Isso mesmo. Raymond deu de ombros. Ela não aguentou a pressão. Mães solteiras são assim. Cheias de drama. Nathaniel bateu o dedo em um dos e-mails no topo da pilha. Você devia repensar. Oportunidades não esperam para sempre. Você chama isso de encorajamento? Nathaniel perguntou, com a voz baixa, cortante. Você está exagerando. Raymond zombou, tentando manter o sorriso. Nathaniel puxou outra página. E este aqui? Vamos jantar na sexta e conversar sobre seu futuro aqui. Discrição é essencial. Isso não é mentoria. Raymond, é manipulação. E é uma violação de tudo que esta empresa afirma defender. O rosto de Raymond finalmente mudou, mesmo que discretamente. Nathaniel se levantou. Você está suspenso. Imediatamente. O setor jurídico e o RH entrarão em contato. E não deve retornar ao prédio sem autorização expressa. O sorriso de Raymond desapareceu por completo quando viu seguranças à porta. No fim do dia, ele foi oficialmente desligado. Na manhã seguinte, Elizabeth abriu a caixa de correio. Um envelope com o brasão da empresa gravado em dourado a esperava. Dentro, um convite formal para retornar. Mas desta vez, não como temporária, e sim em uma jornada rumo à efetivação, com plano de carreira. Junto ao convite, havia um bilhete escrito à mão. Elizabeth, não posso apagar a dor que você passou, mas posso garantir que isso nunca mais aconteça. Nathaniel. E mais um pequeno pacote para Amazon. Dentro, uma nova mochila vermelha e um livrinho feito à mão com o título O Escritório da Mamãe. Cada página era desenhada com giz de cera. Elizabeth sorrindo em frente a um computador, conversando com colegas, trabalhando. Alguém claramente havia perguntado a Amazon como ele imaginava o trabalho da mãe e ajudado a transformar isso em algo real. 2 dias depois, Elizabeth atravessou novamente as portas de vidro da Cauldron Hartley. Mas ela não era mais a mesma mulher que havia saído de lá. Caminhava mais ereta. Ainda havia dor em seus olhos, mas agora havia também orgulho. E ao sair do elevador, algo inesperado aconteceu. Palmas. Não em forma de espetáculo. Apenas um gesto espontâneo, humano, acolhedor. Alguns sorriram. Uma funcionária do RH veio até ela e abraçou. Elizabeth mal conseguiu conter as lágrimas. Ela estava de volta. Mas agora, nos próprios termos. Nathaniel observou de longe, sem se aproximar, apenas assistindo enquanto ela era conduzida até sua nova mesa. Agora fazia parte da equipe de operações estratégicas. Uma promoção real, conquistada com base em sua resiliência, não em pena. Mas ele sabia um ato de justiça não consertaria um sistema inteiro. E por isso, uma semana depois, ele subiu ao palco do auditório da empresa. O auditório estava lotado. Todos os departamentos representados. Lá no fundo, Elizabeth estava de pé. Mas ao seu lado, segurando sua mão. Nathaniel respirou fundo diante do microfone. Muitos de vocês ouviram fragmentos de uma história sobre alguém que foi nossa funcionária temporária e que, com justiça, voltou como parte integral da equipe. Ele pausou, encarando o auditório. O que talvez vocês não saibam
É que a empresa falhou com ela. Permitimos que o poder agisse sem supervisão. Fugimos do desconforto. E quase perdemos alguém extraordinário. Ele olhou diretamente para Elizabeth. Conheci seu filho antes de conhecê-la. Um menino que entrou neste prédio. Colocou a mochila sobre a recepção e disse: "Vim para o trabalho da mamãe." Um murmúrio emocionado percorreu a sala. Essa frase me lembrou do que deveríamos ser. A partir de hoje, não vamos apenas reagir a denúncias. Vamos proteger nossos colaboradores antes mesmo que precisem pedir. Vamos ouvir, investigar e acreditar. Ele apontou para Amazon, que agora sorria para a mãe. Essa nova política se inspira em duas pessoas. Uma mulher que teve a coragem de se levantar mesmo quando o mundo mandava se calar. E um menino que teve a bravura de calçar os sapatos da mãe, apenas para que ela pudesse descansar. Silêncio. E então, aplausos. Reais. Profundos. Merecidos. Elizabeth enxugou os olhos. Amazon apertou sua mão. E naquele instante, o ar mudou. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava florescendo. Elizabeth não voltou para o emprego só para recuperar o que havia perdido. Ela voltou com um propósito. Semanas após se estabilizar no novo cargo, ela procurou o RH e depois o próprio Nathaniel. Mas não com queixas. Com uma proposta. Um documento completo, digitado, anotado, com referências. Chamava-se Mulheres e o Direito de Falar. A proposta era simples. Workshops internos para ajudar funcionárias a reconhecer, relatar e enfrentar comportamentos inadequados no ambiente de trabalho. Mas era mais do que isso. Elizabeth imaginava um espaço seguro, confidencial e gratuito, onde mulheres pudessem compartilhar experiências, receber orientação psicológica e jurídica. Nathaniel leu o projeto 2 vezes. Não respondeu com palavras. Apenas encaminhou para o RH com o seguinte comentário: aprovado. Apoio total. Orçamento sem limites. O primeiro workshop ocorreu na maior sala de reuniões da empresa. Mais de 40 mulheres compareceram. Algumas com perguntas. Outras com dores silenciosas. Outras só para ouvir. Elizabeth não era palestrante, mas sentava-se sempre na primeira fileira. Sua presença era um lembrete silencioso. Ninguém ali estava sozinha. Com o tempo, a iniciativa cresceu. Outros departamentos se uniram. O time jurídico ofereceu horas voluntárias. Uma psicóloga renomada da cidade ofereceu ajuda gratuita. Elizabeth manteve-se firme, discreta. Nunca buscou os holofotes. Mas Nathaniel via como as pessoas se sentiam seguras ao redor dela. Como até chefes de departamento procuravam sua opinião. Ela não se transformou em alguém novo. Ela finalmente teve permissão para ser quem sempre foi. E então, certo dia, Nathaniel ouviu uma conversa no refeitório. Elizabeth recusava educadamente liderar um novo projeto. Adoraria. Mas usei muitos dias pagos recentemente. Se o Amazon adoecer de novo, não posso arriscar perder mais um dia. Ela disse com leveza, sem amargura. Mas aquilo ficou com ele. Naquela noite, Nathaniel revisou toda a política de licença familiar da empresa. As regras eram claras: licença remunerada limitada, especialmente para funcionários ainda em contrato de experiência. Mas aquela política estava ultrapassada, principalmente para pais solteiros. Principalmente para pessoas como Elizabeth. Nathaniel sabia disso. Ele ficou até tarde, revisando diretrizes com a equipe jurídica. Quando o dia amanheceu, uma nova minuta de política interna estava pronta. Ela permitia licença médica ampliada para pais solteiros, garantia proteção salarial durante ausências médicas, e assegurava uma avaliação justa para promoções, mesmo quando o funcionário precisasse faltar para cuidar de um filho. Ele submeteu a proposta para implementação. Mas quando o memorando final foi enviado a todos os departamentos, havia um detalhe que fez Elizabeth parar ao ler. Na seção política proposta aparecia o nome Elizabeth Parker. Ela descobriu isso no dia seguinte. Não disse nada de imediato. Mas na manhã seguinte, um envelope manuscrito foi deixado discretamente na mesa de Nathaniel. Dentro havia um bilhete, escrito em letra firme e limpa. Obrigada por não consertar tudo por mim. Obrigada por me deixar consertar por conta própria. Não foi porque você fez por mim. Foi porque você me deixou fazer. Elizabeth. Nathaniel dobrou o papel devagar e o colocou sobre a mesa. Não precisava de assinatura. Ele já sabia o nome de cor. Eles nunca chamaram aquilo de nada. Não houve declarações, nem confissões à meia-noite, nem gestos grandiosos. Mas algo começou a mudar entre eles. Silenciosamente, como duas melodias diferentes, encontrando o mesmo tom. Começou com conversas curtas no elevador. Não sobre trabalho, nem sempre sobre Amazon. Às vezes,
sobre livros, ou sobre como Elizabeth sentia falta de pintar, ou sobre os tempos em que Nathaniel corria a pista na faculdade. Ela sorria com as histórias dele, e ele perguntava sobre Mason, como quem realmente queria saber. Não por educação. Por cuidado. Vieram os almoços. No início, por acaso. Ambos apareciam na copa ao mesmo tempo. Até que um dia, ela deixou um sanduíche extra na cadeira ao lado. Fiz demais, ela disse com um sorriso de canto. Melhor que o atum da lanchonete. Ele aceitou sem uma palavra, mas o sorriso dele disse mais que um simples obrigado. A ligação cresceu, não em gestos enormes, mas em silêncios que se tornaram confortáveis. Como quando ele esperava por ela ao fim de um evento. Ou quando ela perguntou, em voz baixa, você tem comido bem? E havia Mason. O pequeno passou a chamá-lo de tio Nat, sem que ninguém pedisse. Nathaniel nunca corrigiu. Pelo contrário, mandava quebra-cabeças para o apartamento. Perguntava sobre desenhos animados favoritos. Uma vez, apareceu com um estojo de pintura usado, mas bem conservado. Para uma mente criativa, Mason retribuiu do jeito mais puro com desenhos. Simples rabiscos de giz de cera. 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher loira e um garotinho entre eles. Nós no parque, explicou com orgulho. Somos um time. Nathaniel guardou um desses desenhos dentro de uma gaveta. Nunca mostrou a ninguém, mas olhava para ele com frequência. Certa tarde, enquanto revisava orçamentos trimestrais, seu assistente comentou. A pré-escola do Mason sinalizou um problema com parte da mensalidade. Nada urgente, apenas um aviso. Nathaniel fez uma ligação. Depois, enviou uma carta junto com um cheque pessoal. Favor aplicar este valor à mensalidade de Mason Parker. Nos registros oficiais, constar como pago por Elizabeth Parker. Ela é a provedora. Ela é o exemplo. Ninguém contou isso a Elizabeth. Mas 2 semanas depois, ao buscar Mason, ela viu que o extrato de pagamento havia mudado. Perguntou ao recepcionista, que apenas sorriu e disse. Um amigo da família cuidou disso. Naquela noite, ela olhou para o novo desenho de Mason. Uma cena de piquenique. 3 pessoas rindo sob uma árvore. E algo dentro dela se acalmou. Não com certeza, mas com paz. Nem ela, nem Nathaniel tentaram nomear o que estava crescendo entre eles. Era algo novo. Sagrado demais para apressar. Mas, a cada dia, caminhavam um pouco mais perto. E embora seus passos fossem silenciosos, seus corações seguiam na mesma direção. Ela subiu ao palco com um vestido azul marinho simples. Os cabelos presos para trás, a voz trêmula diante do microfone. Eu costumava achar que o silêncio era a forma de proteger meu filho, começou ela, olhando para o mar de rostos à sua frente. Que manter a cabeça baixa, trabalhar duro e não dizer nada era o melhor que eu podia fazer. Uma pausa. Mas no fim, foi um garotinho de 4 anos que me salvou. Por se recusar a ficar em silêncio. O silêncio tomou conta do auditório. Ele entrou nessa empresa, colocou sua mochilinha na recepção e disse: vim para o trabalho da mamãe. A voz dela falhou por um instante, mas ela continuou. Essa frase nos lembrou do que realmente importa. Não são os cargos, as reuniões ou os prazos, mas as pessoas. A humanidade. A coragem que vem sem intenção, que nos ensina quem realmente somos. Ela respirou fundo. Estou aqui hoje porque alguém acreditou em mim, não só quando foi fácil, mas quando foi difícil. Eu fui vista. Eu fui ouvida. E tive a chance de me reerguer do meu jeito. Isso é o que significa verdadeira liderança. A sala permaneceu em silêncio, não por indiferença, mas por respeito. Para cada mãe tentando equilibrar o impossível, para cada criança que acredita em seus pais mesmo quando o mundo não acredita, e para cada pessoa que escolhe a bondade em vez da conveniência, obrigada. Ela recuou um passo. Aplausos explodiram, não formais, não obrigatórios, mas sinceros. Na primeira fileira, Mason aplaudia entusiasmado, as perninhas balançando na cadeira, o rosto iluminado de orgulho. Ao lado dele, Nathaniel estava de pé, mãos nos bolsos, os olhos brilhando, não de orgulho por ela, mas de admiração por ela. Naquele dia, ninguém celebrou apenas uma promoção ou um cargo. Celebraram uma transformação. Uma revolução silenciosa nascida da força de uma mãe e da esperança de uma criança. E para Elizabeth, aquilo não foi o fim de um capítulo difícil. Foi o início de um novo, belo, merecido e finalmente seu. Eu costumava achar que ficar em silêncio era a melhor forma de proteger meu filho. Ela começou. Que abaixar a cabeça, trabalhar duro e não dizer nada era tudo o que eu podia fazer. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos diante dela. Mas, no fim, foi um garotinho de 4 anos que me salvou.
simplesmente por se recusar a ficar em silêncio. A sala ficou em silêncio absoluto. Elizabeth sorriu suavemente. Ele entrou nesta empresa e disse que estava aqui para fazer o trabalho da mamãe, e, ao fazer isso, nos lembrou do que é a verdadeira coragem. Ela desceu do palco sob nova salva de palmas. Uma ovação de pé. Seu coração estava cheio. Suas mãos tremiam, não de medo dessa vez, mas de algo mais próximo da paz. Mason, agora com 5 anos, estava sentado na primeira fileira, balançando as pernas e aplaudindo com entusiasmo. Na escola, naquela semana, ele entregou um trabalho com o título Meu Herói, o Homem que Fez Minha Mãe Sorrir de Novo. No final, havia um desenho: 3 pessoas de mãos dadas debaixo de uma árvore. A professora ligou para Elizabeth chorando ao ler. Naquele sábado à tarde, no mesmo parque onde tudo começou, Elizabeth sentou-se em um banco sob as folhas douradas, observando Mason escalar o brinquedo. A risada dele subia como música. Nathaniel se aproximou em silêncio. Ela se virou sorrindo, antes mesmo de vê-lo. Ele não disse nada. Apenas sentou ao seu lado, os olhos em Mason. Depois de um momento, ele colocou a mão no bolso do casaco e tirou uma caixinha pequena. Não se ajoelhou, apenas a abriu, devagar. Dentro, havia um anel simples e elegante. Não estou te dando isso para que você se sinta escolhida, ele disse, com a voz baixa e firme. Estou te dando porque, com você, eu finalmente me sinto encontrado. Ela o olhou, os olhos cheios de lágrimas. Não quero te pedir em casamento apenas para formalizar algo, ele continuou. Quero que o Mason possa me chamar de pai. Ele fez uma pausa. E quero poder te chamar de Ilar. As lágrimas vieram, silenciosas, suaves. Ela apenas assentiu, encostando a testa em seu ombro. Do alto dos brinquedos, Mason os viu. Correu até eles, braços abertos, a voz cheia de alegria. Eu tenho um pai agora. Nathaniel o ergueu nos braços. Se sua mãe disser sim, ele brincou. Elizabeth riu entre as lágrimas. Ele já disse. O casamento foi simples, realizado no jardim atrás do prédio da empresa. Cercado por flores do campo e colegas que se tornaram amigos. Sem lustres, sem vestidos de grife, apenas margaridas em potes de vidro, risos de amor. Mais tarde, naquele outono, durante uma caminhada no mesmo Parque Dourado, Mason pulava entre eles, segurando as mãos dos dois, apontando folhas e fazendo perguntas que só uma criança poderia imaginar. Enquanto caminhavam sob as árvores, Elizabeth se encostou ao lado de Nathaniel e sussurrou. Não nascemos uma família. Ele apertou sua mão com carinho. Mas escolhemos ser uma.